Olá, estamos de volta. Mais um sábado e esse sábado aqui maravilhoso. A gente veio para fechar a nossa disciplina, né? Vamos fazer uma aula maravilhosa pela manhã, agora pela manhã, e também na parte da tarde. Nós vamos trabalhar hoje nessa disciplina coisas boas que vocês irão gostar, a gente vai se aprofundar no assunto. A gente vai falar da educação no século XXI. A gente vai falar da educação no século XXI, vamos falar de dados e depois a gente vai para um pouquinho da compreensão da inclusão. Tá? A educação básica exerce um papel preponderante na formação do ser social. É por intermédio dela que se constrói a identidade social, cultural, econômica de um país. Portanto, investir nela significa investir no presente e no futuro de um povo. Infelizmente, não é isso que ocorre no Brasil. É impossível não perceber o sucateamento de nossa educação pública, de modo geral, o que nos deixa com índices muito baixos, desejados, em relação aos países desenvolvidos, principalmente em relação às necessidades dos nossos cidadãos. De cada pessoa, de cada indivíduo, de cada ser social. Isso é uma grande verdade. É nessa perspectiva que o filósofo e educador brasileiro, Gaudêncio Frigoto, busca analisar a real condição em que se encontra a educação brasileira, no tocante à primeira década do século XXI, realizando o que ele mesmo denomina de estado de arte de situação por nós vivenciado. Cada um vivenciou isso, né? Em primeiro lugar, o nosso autor ressalta que no campo das ciências sociais não é possível analisar um objeto específico sem considerar a estrutura e a conjuntura em que ele se constitui. Logo, para pensar a educação brasileira hoje, não podemos prescindir de seus aspectos históricos fundamentais, saber tudo que passou desde os jesuítas, depois da chegada aqui da família real, da primeira Constituição com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, todo o reinado longo do Império, aí depois a República, que já começa com um golpe, outros golpes se sucedendo, e a educação nunca sendo uma prioridade, principalmente das minorias, dos pobres, dos negros, dos índios, das comunidades tradicionais, sendo negado o tempo todo, o tempo inteiro. Não teve um que não negasse, o tempo inteiro. Assim sendo, compreendemos o que ocorrido durante o período de 2001 a 2010, não podendo ser analisado de forma isolada, é preciso atentar para as condições históricas, para a essência e para os interesses daqueles, de uma forma direta ou indireta, promoveram as mudanças advindas dele. E, claro, suas implicações para a questão educacional. Aí ele vai pegar um dadozinho, que é de 2001 a 2010, ainda vai voltar lá em 1996 também. O projeto societário dessa década, a quem ela realmente atende? Pergunta. Ao assentar-se, e cada vez mais na opção pelo desenvolvimento, o marco do não retorno não foi construído na atual conjuntura e, por isso mesmo, não altera nem o tecido estrutural de uma das sociedades mais desiguais do mundo, nem a prepotência das forças que historicamente o define e o mantém. O Frigoto vai dizer isso na página do seu livro 238 do livro de 2010. Dessa forma, a atenção exagerada para com o desenvolvimento e o interesse em não entrar em confronto com as forças dominantes que sempre oprimiram a classe trabalhadora brasileira resultou na manutenção de um jogo de dominação que na prática só beneficiou a classe dominante deste país.
O Frigoto vai dizer justamente isso, porque ele acreditava que com a chegada do Lula no poder, de um projeto dos trabalhadores, a ruptura ia ser maior. Ele estava na ruptura que os trabalhadores iam romper com os patrões, iam começar uma revolução a partir do campo. Mas, como, segundo o pensador, o governo Lula fez algumas concessões entre ricos, pobres, entre outros, ele zangou nessa análise aí, fica bem claro. Ele disse que tinha que ser uma ruptura mesmo com a classe dominante. A continuidade da década presente em relação ao passado incide no erro da geração perdida, a opção por conciliar uma minoria prepotente a uma maioria desvalida, mediante o combate à desigualdade dentro da ordem de uma sociedade capitalista, onde sua classe dominante é das mais violentas, despóticas do mundo. Ele vai dizer na página 239. Você percebe que é violenta mesmo. Agora, numa manifestação dos enfermeiros, você viu o camarada chegar e agredir quem estava brigando pelo poder, e o cara pedindo o AI-5, que é o ato institucional número 5, que foi violento, que matou, tirou direito, tirou escola, tirou vida de pessoas. E como é que a sociedade rica se comporta diante da sociedade pobre. É por isso que o Frigoto vai estar dizendo isso, que o governo Lula tinha que ter feito uma ruptura maior. Nesse contexto, pode-se afirmar que se a hegemonia da classe dominante for mantida intacta, o que difere a atual situação daquela vivida na década de 1990, com o governo neoliberal comandado pelo presidente Fernando Henrique, pelo presidente da República, naquele momento Fernando Henrique Cardoso, é que ainda de forma deficiente houve um resgate da fronte social do Estado brasileiro, com relativas melhorias que atingiram parte da nossa classe trabalhadora. Ele diz que mesmo o que difere desse de 90 é porque conseguiu colocar alguém da classe trabalhadora em um patamar bem melhor, principalmente na área da educação. Trata-se, nesse último caso, não apenas da realização de políticas compensatórias e de pacas de distribuição de renda, como é o programa Bolsa Família, e o das políticas de descriminalização positiva, mas do acesso diferenciado e intenso para a casa própria e bens de consumo, a programas de acesso, energia e etc. Ele vai dizer que muitas vezes os programas eram discriminados. De fato, o cara diz, Bolsa Família, Bolsa Miséria, Bolsa não sei o quê, isso daí é o da Bolsa, mas não sabia que o cara tinha casa própria, tinha luz para todos, a agricultura familiar, o ProUni, o FIES, as versais que estão todos dentro das bolsas e que a classe média e a classe rica teve a vida toda com a cota do boi gordo e não achava ruim, né? É inegável a importância dessas políticas, da compreensão. O problema, de acordo com o pensamento de Frigoto, é que elas foram implantadas dentro da ordem vigente, sem enfrentar a minoria dominante, grande responsável pela história miséria da nossa sociedade. Ele disse que tinha que ter enfrentado, era mesmo. Se você enfrenta essas políticas afirmativas, você agora não ia estar sofrendo o que sofre agora. Sofre muito com os cortes na educação que vocês verão mais na frente. Surge combatendo a desigualdade e, ao mesmo tempo, protegendo aqueles que promovem. As bolsas, os programas, ela combatem a desigualdade, mas promovem. Porque muita gente ficou rico também. Vendeu muito, ganhou muito, e gente que já era rico acabou ficando mais rico. Nessa relação contraditória, a educação é entendida como ferramenta mais importante para a transformação social. Torna-se essencial para a manutenção do circuito estrutural que promove a desigualdade em nossa pátria. Ela promove a desigualdade em nossa pátria. Assim, ao final dessa década, podemos afirmar que no plano estrutural, embora não se tenha a mesma opção
dos que no passado recente venderam a nação e haja avanços significativos no plano social, mormente para a grande contingente da população, até então mantida na indigência, o marco do não retorno não se estabeleceu e o circuito das estruturas que produz a desigualdade não foi rompido. Isso assim, que o governo Lula, ele criticando aí, não vendeu e nem tinha intenção de vender, como recuperou algumas estatais, o nosso capital, como venderam a Vale do Rio Doce, venderam muitas outras coisas, mas também não rompeu de vez com os banqueiros, não rompeu de vez com alguns setores que poderia ter avançado muito mais, isso na visão do Frigoto, tá certo? Mas ele diz que avançou na questão educacional e de muitos programas que tirou muita gente da margem da miséria. Diante do que foi acima exposto, fica evidente que, embora o proletariado brasileiro tenha tido acesso velado a alguns direitos sociais, o projeto societário que tivemos nessa primeira década do século XX permaneceu como sempre esteve ao longo da nossa curta história, privilegiando uma minoria conservadora, prepotente e violenta, indiferente à situação degradante da grande maioria da nossa população. Quem é que duvida disso? Há poucos dias, uma repórter, foi chutada por um cara com a bandeira do Brasil, um casal de gays agredido de forma violenta, e o cara disse, em nome da pátria, em nome de Deus, em nome do nosso mito, batendo nos outros, xingando, matando. Então, se isso não for tomado uma providência das instituições como o STF, Câmara, dos Deputados, Senado e os movimentos sociais, nós vamos chegar a uma guerra santa. Eu tenho visto isso, mas ainda mais com esse isolamento social aí. A gente percebe a violência que está tomando conta, né? Considerando que a educação é uma ferramenta de superestrutura, podendo, de acordo com seu conteúdo de classe, libertar o homem da opressão, Rodrigues vai dizer no livro de 2001, página 401, convém a uma classe dominante altamente reacionária, como é o caso da brasileira, manter as rédeas sobre ela o quanto for possível. Isso pode explicar o descaso com o qual os nossos governantes, ao longo do tempo, trataram principalmente no âmbito público. Por isso que não tem interesse que se cresça a educação no âmbito público. Tempo ruim para a educação. O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 4 anos. Olha, entre 2014 e 2018 diminuiu 11,3 bilhões para 4,9 bilhões. A projeção da lei orçamentária deste ano é que o valor seja ainda menor, fique em 4,2 bilhões. Isso era em 2019. Esse estudo foi pior ainda, ficou pior. E a gente foi perdendo cada vez mais. O ministro da Educação aí. O dinheiro, porém, não é o único problema da pasta atualmente. Ao assumir o MEC, o novo ministro da Educação, após o ex-ministro Ricardo Velez Rodrigues causar instabilidade no órgão com trocas de cargo, de chefia, outra crítica à condução de Velez se deu a uma série de polêmicas, desde a escola filmarem alunos cantando hino, até revisão de livros didáticos, programas chaves ficaram parados e essas coisas nojentas que foi acontecendo aí no início do governo do Bolsonaro. A frase da senadora Ângela Portela foi verificada pelo truco no Congresso, projeto fact-checking da agência pública, feita em parceria com o Congresso em Foco, e a conclusão é que ela acertou ao dizer que havia um salto de investimento na educação durante as gestões petistas no governo federal entre 2003 a 2015. A gente está quase chegando ao final do primeiro vídeo para depois continuar. Desde 1995, o primeiro ano após a criação do Plano Real, até 2015, o recurso para a área da educação foram multiplicados por 3 vezes. A gente vai dar uma paradinha e volta já já com o segundo vídeo para a gente continuar discutindo.